Meu nome é Ayrton Lucas, mais conhecido como Beijinho, porque o bombeiro não gosta de andar. Porque ele só corre. O que é o que é? Tem boca e não fala e fica no pescoço. Beijinho da Ayrton Lucas. O que o pão francês falou pra batata inglesa? Porque o pão é francês e a batata é inglesa. Qual é o alimento mais sagrado que existe? Qual é o alimento mais sagrado que existe? O amendoim. Fala, nação rubro-negra, bom dia. Primeiramente, eu queria pedir um favor para vocês. Eu contratei um analista para olhar os dados do canal, do Fla Geral, e ele identificou que o YouTube, ele meio que deu um banimento no canal e não está recomendando o vídeo para as pessoas. Então eu peço encarecidamente, aciona o sininho, marca todas as notificações e vê se você ainda está inscrito no canal para o YouTube recomendar os vídeos. E no vídeo de hoje a gente vai falar, lógico, sobre Ayrton Lucas, né? O cara é uma comédia, será que ele consegue ali um dinheirinho fazendo stand-up comedy? Ótima compilação que fez o LF Fla. Em relação a jogador da Premier League que quer jogar no time do Flamengo, mas o Flamengo meio que escanteou esse jogador que é um zagueiro, vou falar tudo pra vocês. Em relação ao Pedro, Pedro botou o Fluminense no pau, ganhou o Fluminense na justiça e agora o Fluminense vai ter que pagar um caminhão de dinheiro ao Pedro. Sobre o Marinho, né, mesmo depois da saída dele, né, ele não estando ali em condições de estar à altura do elenco do Flamengo, o Flamengo conseguiu ainda botar mais ou menos 700 mil reais no bolso devido a essa negociação com o Fortaleza. Sobre o Gabigol, graças a Deus ele foi absolvido daquele jogo Flamengo e Fluminense, né? A Justiça absolveu ele, o Diniz e também o Felipe Melo. Essas e outras vocês encontram agora na Fla Geral TV e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, depois de traumatizar os tricolores, né? O Pedro, depois que ele foi na diretoria do Fluminense, chorou e pediu para ser negociado para o time do Flamengo, que ele não queria mais ficar no Fluminense, que ele queria vir para o Flamengo. E o Fluminense vendeu ele para outro time. Logo depois, o Flamengo comprou ele. Agora o Fluminense vai ter que pagar uma boa farpela na justiça. Quase 1.200.000 reais para o Pedro. E isso porque o Pedro botou realmente o Fluminense no pau. Foi lá, botou na justiça e agora a justiça determinou que o Fluminense tem que pagar 27 mil reais devido ao o jogador não ter seguro na época que ele teve uma grave contusão em 2018 e era para o clube ter seguro em relação a acidentes, também seguro de vida, e não tinha o Fluminense na época, não sei se hoje em dia eles têm, e mais 1,1 milhão de reais em relação à falta ali de pagamento de FGTS, a falta de pagamento de férias e também de multa. Com isso, o Fluminense fica com um belo de um prejuízo, né? Porque os clubes têm ali as contas na ponta do lápis. Ainda mais clubes que não têm muita receita como o Fluminense. Então, vai ser um desfalque no caixa do Fluminense e mais um trauma na cabeça dos tricolores. Em contrapartida a isso, o Fluminense teve um pequeno ganho, né? Porque o Pedro também queria uma compensação ali de 50 mil reais devido a ele ter sido convocado pela seleção brasileira, jogou ali, foi convocado por torneio de Toulon, né, mas não era um torneio oficial, então por isso a justiça determinou que o Fluminense não teria que pagar esses 50 mil reais, mas botando no final ali na ponta do lápis, o valor é bem alto para o Fluminense pagar para o Pedro. Então é isso, galera. O que vocês acham dessa situação? Será que ele alugou mais um apartamento na cabeça dos tricolores? Nação rubro-negra, Marinho saiu do Flamengo e a gente ainda conseguiu uma farpelinha nessa saída. Isso porque o Fortaleza vai pagar para o Flamengo em torno de 2 milhões de reais. E o gasto que a gente vai ter com esse jogador é de mais ou menos 1,3 milhões. Isso porque a gente tem que pagar para ele FGTS, férias. Eu vou enumerar aqui o que a gente tem que pagar e os valores, né? 11 dias do mês de junho, 238 mil reais que a gente tem que pagar para ele. 20% do FGTS, 196 mil reais. 13º proporcional, 375 mil reais. Férias, 500 mil reais. Totalizando mais ou menos 1,3 milhões. Tá? E como o Fortaleza vai pagar pra gente 2 milhões de reais, a gente ainda ficou com mais ou menos 700 mil reais no bolso. Infelizmente, a passagem do Marinho não deu certo aqui. Muitos torcedores ficaram felizes quando ele chegou. Eu fui um deles, tá? Porque é um jogador ali que, além de jogar bem, né, nos times que passou, ele sempre frisou que queria jogar no time do Flamengo, assim como o Vidal também.
E é um jogador ali de renome internacional, o Vidal. Então, Vidal e Marinho, a torcida, a maioria da torcida apoiou quando eles vieram, mas infelizmente, cara, qualquer contratação, sempre friso aqui, é uma aposta. O Marinho foi uma aposta, o Vidal uma aposta, o Sampaoli, o Gabigol, todo mundo que é contratado é uma aposta. Só vira realidade depois que veste o vermelho e preto, depois que vai para os treinamentos, depois que tem ali um tempo para poder provar o seu futebol. Infelizmente, o Marinho teve algumas chances, não aproveitou essas chances e agora ele com certeza vai conseguir desempenhar ali um futebol como titular lá no Fortaleza, né? Já que ele chega como praticamente o principal nome do Fortaleza para essa temporada de 2023. Então é isso, galera. Fechada a conta, passou a régua, 700 mil reais no bolso e a gente vai economizar um grande salário por mês até o final do ano. E depois a galera pergunta, né, por que a gente é tão mal visto, né, no mundo do futebol? Por que os outros times têm inveja do time do Flamengo? É por esse tipo de matéria aqui, para vocês terem uma ideia, jogadores de fora do Brasil, da Europa, às vezes têm um sonho de vestir o vermelho e preto, como é o caso do Davinson Sanches, jogador ali, zagueiro colombiano do time do Tottenham. A staff dele se interessou ali, ofereceu ele para o time do Flamengo, porque o jogador deseja vestir o vermelho e preto. Ele que tem contrato até 2024, julho de 2024. As informações foram divulgadas primeiramente pelo Globo Esporte. Ele quer vir jogar aqui. O que eu posso fazer se o Flamengo atrai até mesmo jogadores internacionais, jogadores que estão em ligas gigantescas? Eu sei que isso aí causa um pouquinho de dor de cotovelo nos antes, mas a gente não pode fazer nada. Eu queria ser mais humilde, mas o Flamengo não deixa, né? Uma frase que meu pai usava muito e dá para usar nesse caso aqui. Vamos lá. O zagueiro tem interesse de jogar no time do Flamengo. Com 27 anos, Sanches vê com bons olhos a chance de voltar a atuar no futebol sul-americano. De acordo com o jornalista Fred Gomes e também Fred Uber, o salário do defensor não foge do patamar que o Flamengo paga. Sendo que o Flamengo rejeitou esse oferecimento ali, essa oferta, né, dele vir jogar no time do Flamengo, e isso porque o Flamengo, a diretoria, está focada em outras posições e não na zaga rubro-negra. Mas é bem interessante, né, a gente ver essa situação, o jogador que joga no Tottenham querer vir jogar no time do Flamengo. É esse o patamar que a gente conseguiu alcançar. E como a gente conseguiu alcançar isso? Principalmente, em primeiro lugar, sempre você, torcedor rubro-negro. Em segundo lugar, salários em dia, contas em dia. Terceiro lugar, centro de treinamento de primeiro mundo. Lá tem praticamente um hotel de 5 estrelas para os jogadores. Então, é muito bom a gente poder ali olhar para a organização que o Flamengo está hoje em dia. E lembrar também, é bom a gente lembrar do passado, que a gente roeu muito osso, porque isso não deixa brecha para acontecer de novo essa situação de falta de pagamento, de não ter dinheiro no futuro. Então, bem legal essa informação que o Globo trouxe. Infelizmente ou felizmente, o Flamengo não quer esse jogador, mas o jogador quer o Flamengo. Isso aí deixa a gente sempre com uma moralzinha mais alta. Ação rubro-negra. Vocês lembram do Flamengo e Fluminense, onde teve ali o Felipe Melo expulso, porque deu uma entrada no Gabigol? Teve aquele lance do Gabigol também, que deu um pisão ali no Ganso, mas foi sem querer. O Gabigol, ele foi denunciado pelo STJD, assim como o Diniz e também o Felipe Melo. Os três foram absolvidos. O lance do Gabigol foi aquele lance que ele fez uma simulação, né? E o juiz não caiu na dele. Ele foi denunciado por isso, pasmem os senhores, tá? Mas ele foi absolvido. O Diniz teve uma discussão muito áspera ali com a arbitragem, também foi absolvido. E o lance do Felipe Melo no Gabigol também foi absolvido. Para mim, nenhum dos três realmente mereciam ser ali condenados, né? O Felipe Melo usou um recurso porque não tinha mais o que fazer, senão o Flamengo ia tomar gol. O juiz não deu o vermelho de cara, mas depois ele foi lá e deu o cartão vermelho. Mas são coisas de jogo, né? O importante é que a gente tem agora o Gabigol disponível para essa partida do Bragantino, mas dificilmente ele vai conseguir ter condições de jogar isso, porque ele ficou muito tempo somente treinando ali em separado para ele ficar 100%. Acredito mais que ele vai ter condições de jogar nesse domingo. Mas pode ser que ele seja relacionado para essa partida contra o Bragantino. O importante é que ele não foi punido. A gente tem ele disponível, é somente ali o departamento médico liberar ele 100% para ele poder entrar dentro de campo. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos. Fiquem com Deus, até a próxima e fui!